Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos pegar mais alguns exercícios sobre termo geral da PA, tá? Que é essa formulazinha aqui e que eu já discuti com vocês em outros vídeos. Então, se você não assistiu, é importante que você volte e assista para conseguir compreender, porque aqui eu vou pegar uns exercícios mais complexos. Bem, lembrando o termo da PA, primeiro, o que é uma PA, né? É uma sequência de números que eles sempre vão crescer ou decrescer de forma linear, ou seja, de maneira igual, né? Aumenta e diminui da mesma forma, tá? E aí nós temos aqui o termo geral, nós devemos lembrar o seguinte: R é a razão é de quanto em quanto aumenta ou diminui. N é número de termos, ou seja, a quantidade de números que tem dentro da sequência. A1, primeiro termo, e a N é o último termo, né, ou enésimo termo, né? A gente chama de último termo, às vezes não a sequência é infinita, mas a gente fala o último termo porque é o último termo que me interessa. Então, se uma sequência tem infinitos números, mas eu vou somente até o centésimo, então o centésimo termo, para mim, naquele momento, é o último termo, tá bom? Então, vamos lá. Determine o centésimo terceiro múltiplo de 5. Olha só a pergunta, centésimo terceiro múltiplo de 5. Bem, gente, os múltiplos de 5, eles caminham de 5 em 5. Mas você não pode confundir, muita gente confunde, e esquecer que começa no zero. E, na verdade, muita gente acha que começa no 5, né? Os múltiplos sempre vão começar no zero. Então, 0, 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Esses são os múltiplos de 5, tá? Começa no zero porque 5 vezes 0 é 0. E aí, gente, ó, esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, assim por diante. Vai chegar um momento que a gente vai chegar no centésimo terceiro. E o que vai ser o centésimo terceiro? Vai ser o A103, não é isso? O centésimo terceiro termo é o A103. Então, vamos lá, vamos olhar para a fórmula. Eu tenho o A1? Tenho. Quem é o A1? Zero, não é verdade? É o primeiro termo, aqui é zero. Vou botar, não precisa, mas vou botar. Mais N. Quem é N? N é a quantidade de termos. Aí tu vai falar, mas são infinitos termos. Sim, mas eu quero até onde? Eu quero até o centésimo terceiro. Então, lembra que eu falava, a cola está aqui embaixo, ó. Aqui a cola, esse é o N. Então, o N vale 103. Se eu quisesse o milésimo, o N valeria 1000. Então, 103. Fórmula menos 1 vezes a razão. A razão é de quanto em quanto essa sequência aumenta. Se ela é uma sequência de múltiplos de 5, ela vai aumentar de 5 em 5, certo? Então, como é que vai ficar? Vezes 5, né? Então, simples, ficou A103 é igual, esse zero não precisa, 103 menos 1 dá 102, basta fazermos 102 vezes 5, que vai dar 510, beleza? Então, não é tão difícil assim, né? Só não pode esquecer que o primeiro termo é sempre o zero, tá bom? Isso quando a gente vai falando de múltiplo. Exercício 2. Determine a razão, então eu vou botar aqui, ó, ele quer que a gente determine o R, né? Determine a razão da PA que tem A1 igual a 5, então o primeiro termo vale 5, e A12 igual a 247. O que é o A12, galera? É o nosso último termo, porque ninguém falou nada além disso, né? Então, esse é o nosso último termo, é o nosso AN. Então, vamos pegar a fórmula. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. E vamos substituir. Esse AN é o nosso A12, que é o nosso último termo. 247. O A1 vale 5. Mas e o N? Lembra que eu falei? O N está sempre aqui no último termo, ó, aqui embaixo. Vale 12, certo? Vou botar aqui o 12 menos 1 vezes a razão. A razão eu sei? Não, né? Justamente o que está sendo pedido. Então, vai ficar assim, 247 igual a 5. Se quiser, podia já ter jogado esse 5 para lá. 12 menos 1 dá 11. Então, ficou 11R. Esse 5 eu vou passar para lá, ele vai subtrair 247. Então, vai ficar 247 menos, né? Porque troca de sinal. 5. 247 tirou 5, vai dar 242 igual a 11R. Esse 11 desce dividindo, 242 dividido por 11, só fazer essa continha e dividir, tá bom? 242 dividido por 11, se não me engano, dá 22. Então, R é igual a 22. Significa que essa razão, ela aumenta ou diminui, no caso, ela aumenta só, né? Aqui ela aumenta de 22 em 22, beleza?
Exemplo 3. Bem, vamos lá. Interpole 5 meios aritméticos entre 4 e 250. O que é interpolar? Interpolar é a mesma coisa que, podemos dizer, como encaixar, como organizar, tá certo? Então, eu tenho os dois números aqui, o 4 e o 250. Então, eu quero localizar, né, interpolar 5 meios aritméticos. Significa que eu vou botar 5 números entre eles. Só que, por que fala 5 meios aritméticos? Se eu falasse para vocês, coloque 5 números entre 4 e 250 e não falasse mais nada, você poderia colocar qualquer número que esteja entre eles. Poderia colocar, por exemplo, o 10 aqui, aqui o 100, aqui o 103, aqui o 248, aqui o 249, qualquer número entre o 4 e o 250. Só que se esses meios são aritméticos, eles precisam estar igualmente espaçados, certo? Ou seja, entre eles tem que ter uma razão. E é isso que você precisa descobrir. Qual é a distância de um para o outro? É uma distância de 7 unidades? 15 unidades? Não dá para a gente ficar tentando adivinhar. E aí essa distância realmente é a razão que a gente precisa calcular. Tá, então vamos lá. Vamos separar os nossos dados para a fórmula. Nós temos o A1? Temos, é o 4. Nós temos o último termo? Temos, é o AN, 250. Nós temos o número de termos da sequência? Sim, número de termos. Ó. Tem que contar os da ponta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 termos, né? Os 5 que eu quero colocar, mais os 2 que eu já tenho. Então, são 7 termos. Falta calcular a razão. Então, vamos pegar aqui a fórmula, que eu vou colocar direto. AN, que é 250, é igual a A1, que é 4, mais N, que é 7, menos 1 da fórmula, vezes a razão, que é R. Então, a conta é parecida com o exercício anterior. Então, vai ficar assim, ó, 6R, né? Esse 4, ele entra diminuindo 250. 250 menos 4, 246. Beleza. E aí, é só a gente descer dividindo esse 246 por 6, que vai dar 41. Significa que esses números eles vão caminhar de 41 em 41, beleza? Então, como que eu descubro os próximos? É só a gente ir somando 41. Então, eu estou aqui no 4, o primeiro é 4. Qual é o próximo? É o 4 mais o 41, que vai ser o 45, certo? Qual é o próximo? É o 45 mais o 41, que vai ser o 86. Qual é o próximo? Mais 41, 127. Próximo, mais 41, 168. Mais 41, 209. Mais 41 vai dar o próprio 250. Então, repara, os números que eu quero são esses aqui. A resposta, então, é 45, 86, 127, 168, 209. Eles estão interpolados aritmeticamente, por quê? Porque eles estão em distâncias iguais. Último exercício. Quantos múltiplos de 6 existem entre 4.000 e 5.000? Gente, o que são os múltiplos de 6? 0, 6, 12, 18 e assim por diante. São os múltiplos de 6, eles caminham de 6 em 6. Só que dessa vez existe um limite, tem que estar entre o 4.000 e o 5.000. Então imagina essa sequência aqui crescendo. Vai chegar um momento que ela vai passar pelo 4.000. Tá, mas 4.000 é um múltiplo de 6? Bem, se você lembra da regra para saber se um número é divisível por 6, isso fica mais fácil. Que a regra para saber se o número é divisível por 6, ele tem que ver se ele é divisível por 2 e por 3. Por 2 é, porque é par. Por 3 não é, porque por 3 a gente tem que somar os algarismos. E a soma desses algarismos dá 4, não tem 4 na tabuada do 6. Do 3. Depois do 4.000, vem o 4.001. 4.001 também não dá para dividir por 6, porque se você olhar bem, não existe nenhum número ímpar na tabuada do 6. Depois vem o 4.002. Será que o 4.002 é divisível por 6? Sim, por quê? Primeiro que ele é par, então ele é divisível por 2. E segundo que a soma desses algarismos dá 6, e 6 é divisível por 3. Então ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Portanto, o primeiro número aqui, vou botar assim, tá? Que nós temos é o 4.002. Esse é o nosso A1.
E aí ele vai pulando de 6 em 6, de 6 em 6, até chegar no nosso último número antes dos 5.000. 5.000 também não é divisível por 6. Por quê? De novo, ele é par? É, mas a soma dos algarismos dá 5. Então, quem vem antes do 5.000? É o 4.999. Só que 4.999 é um número ímpar. Então, também não pode dividir por 2 nem por 6. Então, eu vou pegar o 4.998. Vamos avaliar. Ele é par? Sim. A soma desses algarismos dá quanto? 18 mais 8 mais 4. Quanto que vai dar isso? Vai dar 30. 30 é divisível por 3. Portanto, 4.998 é divisível por 6. Então, esse cara é o nosso AN. Tá? Se você não lembrar dessas regras, pega os números e vai dividindo. Se der resto zero, significa que ele é divisível por 6. Então, se você pegar aqui o 4.002, quero saber, né, se ele é divisível por 6. Ó, faz a conta. 6 vezes 6, 36, sobra 4. 6 vezes 6, 36, sobra 4. 42 dividido por 6 vai dar 7. Resto zero. Se deu resto zero, ok, 4.002 é divisível por 6. Mesma coisa dos 5.000 para trás. 5.000, se você fizer isso, vai dar resto. 4.999 vai dar resto. 4.998 não vai dar resto, vai dar zero. Então, é divisível por 6. Beleza, então nós temos o primeiro número divisível por 6, que é o A1, que é o 4.002. Nós temos o AN, que é o quê? 4.998. Nós temos a razão? Temos. Por quê? Porque são múltiplos de 6, andam de 6 em 6. E aí vamos ler a pergunta. Quantos múltiplos? Toda vez que vem quantos múltiplos, quantos números, quantos termos, você tem que calcular o N. Por quê, gente? 4.002 é o primeiro. Depois vem o 4.006. Depois vem o 4.012. E isso vai para sempre. Quando vai acabar? Né? Então, eu preciso descobrir quantos tem. Tá? Então, vamos lá. Pega a fórmula. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Quem é o AN? 4.998 é o nosso último termo. Quem é a 1? 4.002. Mais N eu sei? Não. Então, fica N menos 1 vezes R. R é 6. Então, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse 4.002 para o lado de fora, certo? Que aí eu posso subtrair desse 4.998, tá? Que vai dar 996, né? Então, vai ficar 996, então eu já passei para lá só diminuindo. E aqui eu faço a distributiva. 6 vezes N dá 6N, 6 vezes menos 1 dá menos 6. Pego esse menos 6, passo para o outro lado e somo com 996. Então, vai ficar 996 mais esse 6, 1.002. Então, ficou 1.002 igual a 6N. Pronto, agora é só descer o 1.002, ou 6 dividindo 1.002, que a gente vai descobrir o N. 1.002 dividido por 6 dá 167. Então, significa o quê? Que nós temos 167 números entre 4.000 e 5.000 que são múltiplos de 6. Beleza? Então, toda vez que vier esse tipo de questão, ele vai te dar tipo uma fronteira entre tal número e tal número. Essas extremidades, você precisa ver se elas são divisíveis pelo número em questão. Normalmente, elas não são. Então, você vai ter que avançar, avançar uma frente aqui e retornar uma aqui. Né? E aí vai avançando. Né? Aqui, 2 números depois, já apareceu o número divisível por 6. Mas, às vezes, não. Às vezes, você tem que andar, tem que tentar os próximos. A mesma coisa aqui. Tem que voltar mais alguns. Beleza? Bem, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até a próxima.